Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Pois com toda certeza vem um dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós todos, quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó, debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei. Garante o Eterno dos Exércitos. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto para todo Israel prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Um texto que encerra a produção literária do Antigo Testamento e que eu desejo que essa manhã possa alargar o seu entendimento, o seu conhecimento, mas sobretudo que de alguma maneira ele venha a se materializar na sua vida e se desdobrar como ações de misericórdia no caminho de todos os dias. Você acredita em casa mal assombrada? Em fenômenos paranormais, fantasmagorias, espírito mau e possessões? Um ano antes da minha conversão, em 1982, eu vi o filme Poltergeist, o Fenômeno. Foi uma produção de Steven Spielberg, que tratava de uma casa onde esses fenômenos passaram a acontecer. Na trama, um jovem casal da Califórnia, com 2 filhos, havia acabado de se mudar para uma nova residência, quando manifestações fantasmagóricas irrompem na rotina da família. Pois bem, no desespero, na tentativa de se livrar das assombrações, Steven e Diana recorrem ao que podem: parapsicólogos, médiums, fazem reza, mudam rotinas, tudo em busca de recuperar a filhinha mais nova, a Carolene, que foi sequestrada pelos espíritos e agora suplica para ser liberta. Eu me lembro que à época eu fiquei muito impressionado com esse filme, e foram noites e noites sem dormir, com medo de fantasmas e monstros, mas isso já faz muito tempo. Hoje eu acredito em casas mal assombradas, mas os fantasmas quase sempre são gente de carne e sangue mesmo. O ministério pastoral, como se sabe, gera uma infinidade de oportunidades de você partilhar a vida das pessoas, de você conhecer relacionamentos, de você entrar por vezes em dinâmicas profissionais e até mesmo dentro da vida familiar. E eu, daqui dos meus 48 anos de vida, 24 de casado, pai de uma filha, 32 anos de convertido, 12 de ministério, pregando, ensinando, pastoreando, eu tenho acompanhado o que eu afirmo que é de assombrar
qualquer um. E tenho convicção de que nunca na história humana as relações familiares foram tão complexas e tão difíceis quanto nesse tempo que eu e você vivemos. E são muitos os fatores que levam essas relações a serem travadas dentro de ambientes, por vezes, completamente adoecedores. E as disfunções que as pessoas experimentam são de ordem das mais diversas. Eu acredito que viver em certas famílias, na sociedade contemporânea, é viver num ambiente insalubre. Num lugar onde dificilmente não se produzirão marcas na alma, que perpassarão para a vida inteira. Casamentos descompromissados, pessoas fúteis, rotinas profissionais das mais perversas possíveis, pressões sociais exacerbadas, um capitalismo que nos sufoca e nos leva a possuir cada vez mais coisas, os novos arranjos relacionais, neuroses religiosas. Olha, são tantas as questões. E por vezes a religião trata com um simplismo tão grande que nos assombra de alguma maneira. Os elementos que produzem patologias familiares me permitiriam escrever livros se eu pudesse. E aqui surge uma pergunta: você é vítima de uma família doente? Você cresceu numa casa assim mal assombrada? Você carrega marcas na sua alma que foram produzidas pela ambiência familiar? Hoje se fala muito em violência doméstica, sobretudo aquela que se desdobra como violência sexual. E eu devo admitir que, do ponto de vista da legislação, das penas, nós tivemos um avanço muito grande nessas questões que durante séculos foram desprezadas. Mas é um tipo de violência que acontece que é totalmente livre de sanções. Um tipo de abuso que promove um estupro da alma. É a violência mental, que não raro provoca danos muito mais profundos e muito mais extensos do que a violência física propriamente dita. O que se pode fazer quando se é molestado emocionalmente? A quem a gente recorre quando o dano que nos é causado transgride a nossa consciência, fere o nosso coração, desarticula a nossa psique? É sobre esse tema difícil que eu quero tratar essa manhã, mas eu não quero fazer isso sem convidá-lo antes a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, é certo que mesmo aqui nesse lugar tão pequeno, há muitos vivendo problemas que se desdobraram das suas relações familiares. Como isso machuca as pessoas, Senhor, e às vezes de forma inclusive inconsciente, faz reverberar comportamentos e faz nos assumir papéis que não são nossos na vida, mas apenas são fantasmas que se fizeram acompanhar no nosso caminho de cada dia. Gente que está em carne viva, famílias que foram constituídas a partir de famílias doentes e se tornaram tão ou mais doentes do que aquelas que as originou. Gente desencontrada, com medo de tudo, gente que desenvolveu todo tipo de patologia relacional, gente que somatizou, gente que sucumbiu. Senhor, são tantas as questões, esse tema se torna tão relevante, que essa manhã nós queremos te pedir que esses que estão aqui e os milhares que vão nos assistir pela TV possam tratar dessa questão com a seriedade que o tema requer, mas sobretudo que o teu Espírito visite hoje masmorras que foram fechadas e onde sentimentos e sensações foram trancafiados a chaves, e faça com que a tua luz liberte corações e mentes para um caminhar diferente. É isso que eu te peço no nome de Jesus.
Amém. Eu queria lhe convidar para você voltar para Jerusalém, reconstruída após o cativeiro babilônico, 430 antes de Cristo. 100 anos haviam se passado desde o retorno desse exílio e, desgraçadamente, o povo já havia novamente se extraviado. O livro de Malaquias é o livro que encerra o Antigo Testamento, portanto, ele é o último dos profetas, e ele se dirige ao povo do Reino do Norte, o Reino de Israel, numa advertência dura, que tratava não só da negligência do povo do ponto de vista espiritual, mas da corrupção de um modo generalizado do ponto de vista social e existencial. O texto que nós lemos há pouco tem assim alguns contornos escatológicos, não sei se você prestou atenção, mas ele está preparando o povo para acontecimentos futuros. E ele fala aqui de 3 questões importantes. A primeira, ele fala do espírito de Elias, que seria manifesto a partir de então, que é o espírito do confronto, do chamado ao arrependimento, é o espírito de uma nova consciência, é um espírito que traz luz sobre trevas, e que esse espírito se revela em seguida na vida de João Batista, preparando o caminho de Jesus, e passa a se revelar em todos nós como embaixadores dessa nova aliança, trazendo consciência a todo aquele que deseja um encontro com a misericórdia e com a graça para a pacificação da vida. Segunda coisa que o texto nos fala é justamente dessa vinda do Senhor. Queria proporcionar a Israel um tempo novo e queria abrir para a humanidade uma perspectiva completamente diferente. E a terceira coisa que esse texto nos fala é sobre o juízo, sobre um momento em que aquele que negligenciou a consciência e aquele que desprezou a boa palavra do Senhor, ele será tratado com os rigores da justiça, mas certamente com a misericórdia que o tema requer. Assim eu creio e assim eu penso. Eu queria hoje me ater não a todos os versículos desse pequeno capítulo, mas sobretudo eu queria me deter no versículo 6 do capítulo 4, que nos revela algo extraordinário, onde o profeta afirma que haverá um tempo em que os pais buscarão se retratar perante seus filhos e que os filhos estarão suscetíveis a se converterem aos corações dos seus pais. Pois caso isso não aconteça, haverá enfermidade sobre a terra. Eu acredito que no mundo antigo, as lutas sempre aconteceram do lado de fora do indivíduo. Ou seja, eram lutas entre nações, eram lutas pela posse da terra, eram lutas pelos vales mais férteis, eram lutas pelos rios mais caudalosos, eram lutas pelas cidades mais prósperas, mais promissoras. Estavam sempre do lado de fora, mas no tempo presente, a luta acontece sobretudo do lado de dentro das pessoas, nas suas casas, na geografia da alma humana, nos rios que regam o coração, nas planícies onde se assenta a consciência. E Malaquias está nos alertando sobre o grande desafio das sociedades humanas que viriam habitar a terra, que seria buscar preservar as suas casas, desenvolver o que eu chamo de famílias sustentáveis, que sejam ambientes confiáveis, que sejam locais de promoção da cura, da pacificação, do desenvolvimento sadio, de elaboração da esperança, de projeção do indivíduo para a vida, pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais. E se assim não for, a terra será alvo de desgraça e de maldição. E o que é que nós vemos hoje? Eu leio o texto e olho para a nossa sociedade
E vejo como as coisas estão intimamente relacionadas, porque nós vivemos um tempo de caos. Nós vivemos um tempo de desagregação, como muito provavelmente até então não se havia visto. Eu não sei se você tem a dimensão desse drama, quem sabe, e eu tenho esperança, que a sua família seja uma família equilibrada, que você tenha crescido num ambiente sadio, que a sua casa tenha sido um local de fortalecimento da sua psique, que lhe preparou para a vida, mas olha, isso cada vez mais se torna uma exceção. A verdade, nós temos visto, são ambiências familiares das mais desagregadoras e perversas possíveis. Filhos que são órfãos de pais vivos. Gente que esqueceu que tem responsabilidades na vida. Gente que elegeu a profissão como altar e faz culto ao dinheiro. Gente que amputou toda a possibilidade do encontro humano e do afago e do afeto e do carinho e do abraço e do aconchego, mas se tornaram relações profundamente esvaziadas de sentido. Parecem máquinas. Gente que não tem qualquer tipo de espontaneidade. São, por vezes, lares onde as pessoas competem, lutam entre si, onde o irmão quer passar por cima do outro irmão. São ambientes produtores de todo tipo de patologia que você possa imaginar, onde inclusive vícios se desenvolvem, e não raras vezes desagregando a massa inteira. Se tornou cada vez mais comum no nosso tempo nós constatarmos violência de todos os tipos contra crianças, abusos sexuais de todos os tipos. Quantos são os que eu aconselho que sofreram abusos dentro da sua própria casa, que foram maculados e por vezes desenvolveram comportamentos anormais, porque foram invadidos no mais íntimo da sua privacidade. Violência física, pessoas espancadas, pessoas subjugadas. E quando nós olhamos para tudo isso e comparamos com a palavra do profeta, que diz que se não houvesse um quebrantamento tal dentro das casas, que se não houvesse uma dilatação tal, não só de coração, mas sobretudo de consciência, a terra ficaria enferma. E nós somos testemunhas de uma geração enferma, porque uma família doente produz uma sociedade doente, produz profissionais doentes. E nós estamos diante dessa realidade, e o futuro é tenebroso. Aquele psicanalista Charles Melman fala que fica assustado em perceber que antropólogos e sociólogos parecem não atentar para esse fato dramático da desconstrução da família, da dilaceração das relações no ambiente familiar. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você é uma vítima de uma casa mal assombrada. Eu não conheço sua história, eu não fui testemunha da sua dor, eu não sei se você existe ou existiu em meio a muita agonia, e sobretudo não sei que sequelas isso produziu, uma fantasmagoria relacional na sua mente, que quem sabe foi violentada por dinâmicas muito perversas de uma família extremamente doente. Mas eu sei de uma coisa: há cura para isso. E sobretudo a cura quando a gente se permite invadir pela luz. E eu gosto muito do salmista quando ele diz: na tua luz eu vejo a luz. Porque é a luz de Deus na nossa consciência, iluminando o nosso coração, que nos permite olhar para dentro e discernir tudo aquilo que é incongruente em nós, e perceber todas essas assombrações que se fizeram tão presentes no nosso existir, e que nos amordaçaram e nos amputaram para a vida e nos causaram traumas dos mais diversos. É na luz do Senhor que há a libertação. É na luz que nós rompemos com todos os grilhões e com tudo aquilo que nos sufoca e nos angustia. E por isso
eu quero lhe trazer esse tema essa manhã e quero lhe chamar a um momento de reflexão e de análise sobre a sua própria vida. Agora, para fazer isso, eu vou me valer, inclusive, de algumas famílias que estão aqui nas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, e que de alguma forma elas são arquetípicas, porque elas possuem dinâmicas, elas se apresentaram em contextos e elas experimentaram situações que são muito parecidas com aquela que eu e você vivemos. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia não camufla nada. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia não nos apresenta os heróis da fé como o Superman, que não tem problema. A Bíblia não nos revela homens que estão acima do bem e do mal, não nos mostra seres pseudo-espirituais habitando camadas de um mundo superlativo que não está apropriado das realidades da vida como ela é. A Bíblia nos expõe casas doentes também, e famílias doentes. E isso está aqui para o meu proveito. Isso está aqui para que eu, olhando para a vida dos meus irmãos, eu possa discernir aquilo que por vezes acontece na minha própria vida. Quais são os fenômenos relacionais que provocam essas casas mal assombradas? Aqui eu quero trazer a minha experiência pastoral. E aquilo que eu percebo que acontece com mais frequência, portanto, dentro de um espectro de análise, eu quero compartilhar aquilo que é mais passível de acontecer. Certamente nós não podemos, numa reflexão, abordar todas as situações. Mas essas me parecem as mais comuns. E a primeira delas é o que eu chamo de possessões individuais que se materializam num desarranjo coletivo. E aqui eu quero lhe lembrar a família de um profeta de muita relevância no Antigo Testamento, que é o profeta Oséias. Chamado para profetizar num tempo muito difícil, onde havia muita corrupção em Israel. E esse profeta toma para si uma esposa chamada Gomer. E o texto nos fala que Deus o manda constituir um relacionamento com uma prostituta. Há hoje, na crítica bíblica, algumas interpretações que abrem um espaço para a gente refletir. Alguns dizem que Gomer não era uma prostituta, mas uma ex-prostituta. Outros dizem, toma uma filha de prostituições, porque ele está se referindo à própria Israel, que se prostituía com outros deuses estranhos. Mas isso para mim não é relevante. Relevante é a história da possessão de Gomer. E aqui não necessariamente eu estou falando da possessão espiritual. Porque a gente pode estar possesso de dinâmicas existenciais, não necessariamente a possessão de um espírito. Oséias se casa com essa mulher e no relato do seu texto, os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Ele é um homem apaixonado, casado com uma mulher apaixonada. Mas parece que alguma coisa acontece depois do nascimento do primeiro filho. E a partir daí, essa mulher começa a viver uma vida dissoluta. Ela começa a se entregar à lascívia e começa a viver uma vida de prostituição. E olha, as coisas desandam de uma forma impensável. A ponto de que chega um momento em que ela deixa o profeta. E vai seguir o seu próprio caminho, quem sabe ir atrás das suas próprias carências e de resolver as suas próprias questões. Mas algo dramático acontece, e o texto não nos revela isso, mas apenas que Gomer vai parar num lugar como escrava. Depois de ter sido usada e abusada da vida e dos homens, ela é jogada num lugar, numa cidade, onde ela está sendo vendida como escrava, totalmente dessignificada, totalmente abusada de todas as formas possíveis. E Oséias se depara com essa figura nessas condições. E ele a compra de volta para tratar dela e para amá-la numa situação impensável do ponto de vista
da nossa relatividade humana, mas totalmente compreensível do ponto de vista da percepção maior que o texto nos fala, porque a relação de Osés com Gomer é uma alegoria também da relação de Deus com Israel. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que eu percebo que há muitos problemas familiares que se desencadeiam a partir disso que eu chamo de uma possessão individual. É um elemento da família que se descarrilha. Por algum motivo ele abraça uma dinâmica de vida que não só faz mal a si próprio, que não só desune a sua própria alma, e que não só destrói as suas próprias possibilidades, mas ele é capaz de produzir um dilaceramento coletivo dentro da sua própria casa. É o mal que surge no indivíduo e que passa a destruir os demais. E essa possessão individual pode ser qualquer coisa. Pode ser uma deficiência de caráter, pode ser um vício que a pessoa contraiu, pode ser uma disfunção comportamental, mas certamente você conhece família onde aquela pessoa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um filho, que desencadeou um comportamento e por conta daquela pessoa, a casa inteira começou a ser afetada. Olha, isso é muito comum. Gente, por exemplo, que se vicia, e nesse tempo que vivemos, o crack se tornou quase que uma potestade espiritual. Eu acredito que há forças muito tenebrosas que mexem com as ambiências da vida das pessoas e as induz ao vício, ao erro, ao engano. E você conhece certamente histórias de famílias que foram destruídas a partir do momento que um dos elementos da casa apresentou um problema desse tipo. Às vezes é o álcool, e o álcool tem um poder de destruição sem precedentes. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que por causa da embriaguez acabaram com as suas famílias, acabaram com a vida dos filhos, acabaram com casamentos. São possessões individuais que se manifestam destruindo a coletividade. E não tem como você se blindar contra isso. É impressionante como uma dinâmica desse tipo fragiliza todo mundo. Todas as pessoas que estão próximas são afetadas. Não há como você escapar de uma situação dessa envergadura. E a gente fica pensando, o que fazer numa situação como essa? Olha, eu já lidei com casos dramáticos, onde parece que por vezes a única alternativa que resta é a pessoa sair de dentro daquele ambiente. Mas isso nem sempre é possível. Bom seria que fosse uma alternativa, dentre as que são viáveis, a pessoa se retirar daquele lugar. Porque a convivência vai produzir certamente desdobramentos enormes. Não só na psique, na alma, mas pode produzir inclusive desdobramentos físicos. Quantos são os casos de pessoas que se agrediram dentro da casa? E não são poucos aqueles que esse tipo de agressão veio a óbito. É um irmão que matou o outro dentro de casa porque ele ia matar a mãe. É a mãe que matou o pai porque o pai ia agredir e matar a filha. São questões que são espiralizadas, ou seja, elas vão ganhando potenciais cada vez maiores, tanto mais o tempo se passa. E vivendo no tempo em que nós vivemos, o tipo e o estilo de vida que nós abraçamos, é muito difícil que as coisas se resolvam por si mesmas. Portanto, eu percebo que é muito frequente o caso de pessoas que desenvolveram doenças relacionais a partir das suas próprias fragilidades. E isso acabou contaminando a casa inteira. Certamente o problema de Gomer começou com pequenas escapadelas. O texto não fala, mas nós temos inteligência suficiente para elaborar que aquilo foi se adensando na sua vida. Ela vai, se entrega para um, se entrega para outro. Ela vai enfrentando esse tipo de dificuldade. E isso
vai destruindo a sua casa e a sua vida. A Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo. Olha como isso é real. As pessoas às vezes começam com pequenas fragilidades, são pequenas distorções. Foi um pacotezinho de maconha que se achou na bolsa do menino. Foi um porrezinho a mais que levou a pessoa a chegar embriagada. Mas é um acontecimento esporádico, foi uma situação sazonal. Mas aquilo começa a se adensar e passa a se constituir rotina. E o sujeito cada vez mais vai buscando algo que possa de alguma forma saciar o apetite da sua carne, por um lado, ou produzir algum tipo de analgesia, por outro. Porque não raras vezes a busca dessas coisas é a busca do entorpecimento. É a situação existencial que é tão dramática que o sujeito não suporta viver aquilo. Porque em famílias de baixa renda você encontra tanto problema de embriaguez, porque o cara não aguenta viver diante de tanta injustiça, diante de tanta amputação de possibilidades da vida, diante da falta de saúde, diante da falta de moradia, diante da falta de segurança. Sujeito que passa 3 horas para chegar no trabalho, 3 horas para chegar em casa, um quarto do seu dia, ele passa dentro de um transporte de má qualidade, espremido, sufocado, maltratado, mal respeitado. É impossível, às vezes, você lidar com determinadas questões. Talvez para você de classe média, que não sabe o que é isso, que nunca viveu uma realidade dessa envergadura, você acha que isso é um exacerbamento. Mas olha, no momento que você tomar contato com realidades sociais diferentes das suas, você vai perceber que isso, não raras vezes, é o único caminho que se apresenta ao indivíduo. E aqui eu não estou justificando aqueles que usam esses escapismos, mas eu estou lhe dizendo que eu compreendo a complexidade do arranjo social no qual nós estamos vivendo. E essas coisas vão se adensando. E essas coisas vão tomando contornos cada vez maiores. E aquele problema que era esporádico passa a ser frequente. E aquilo que acontecia de 3 em 3 meses, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, passa a acontecer toda semana. E aí a possessão do indivíduo se torna a destruição da coletividade da casa. É aquele que passou a roubar para comprar droga. É aquele que vive embriagado, caído na sarjeta da vida. É aquele que foi preso e agora está sendo procurado pelo traficante para acertar as contas e a família toda passa a andar apavorada. E são muitos os casos em que os acertos de conta são feitos com parentes. A pessoa que fez o mal está afastada, está escondido. E o outro que não tinha nada a ver com aquilo é quem paga aquela fatura. E aí é um filho morto, é uma filha estuprada. Olha, as questões são de uma dramaticidade sem precedentes. E isso não acontece só em famílias carentes, não. Você vai entrar nos apartamentos de Boa Viagem, você vai entrar aqui nos de Casa Forte, nos bairros de elite e de luxo, o sujeito está viciado do mesmo jeito, está doidão da mesma forma. Os problemas são outros, mas a angústia existencial é a mesma. A sequidão de alma é a mesma. E às vezes o problema não é diretamente ligado ao vício, ao álcool, mas é um pai e uma mãe que não deixam de trabalhar e que fizeram do dinheiro o altar da vida. Transformaram a profissão na prioridade número 1. E os filhos são criados à revelia. E aí o que você imagina é que essas crianças sem pai e sem mãe vão desenvolver qualquer tipo de comportamento, e quando se tornam adolescentes as desgraças acontecem. É gente que dá problema toda semana. É menino que no colégio se torna violento e aí não se sabe porquê, leva para o psicólogo. Aí o que acontece com esse menino? Aí o pai me procura e diz: mas eu dou tudo, eu faço tudo. Ele tem um quarto com todos os equipamentos. Ele só não tem amor. Ele só não tem um pai para sentar com ele e dizer: olha, filho, eu te amo. E quando precisa ser duro, ser firme, dizer: você não vai fazer, você não vai. São pais bananas, manipulados, marionetes,
porque como se tornaram reféns dessa sequidão de alma dos filhos, acabam tentando compensar com coisas. O sujeito está pagando o carnê da faculdade, o carnê do carro, o carnê das roupas, e está esquecendo que por vezes essa produção de significados, onde você enche o indivíduo de coisas e amputa ele de sentimentos e de sensações, vai ser de um prejuízo sem precedentes. Eu percebo que um dos principais problemas que acontecem dentro de casas mal assombradas é a possessão de um indivíduo que contamina o coletivo inteiro pelas mais diversas situações. Um segundo problema que é muito comum são culturas e heranças parentais que modelam a cultura do indivíduo. E eu percebo isso de forma muito clara na família de Acabe e de Jezabel. 135 anos depois que o rei Davi faleceu, surgiu um rei em Israel chamado Acabe. E a Bíblia nos apresenta esse homem com um currículo e já começa dizendo assim, que até então em Israel nunca havia tido um rei tão perverso. O sujeito era ruim mesmo. Era aquele indivíduo do mal. É aquela pessoa densa, o sujeito tarja preta. E aí ele, por questões políticas, porque era um cara esperto e havia se afastado do temor de Deus, ele se casou com a filha de um rei dos Sidônios. Essa mulher se chamava Jezabel. E ele passou a adotar a cultura da mulher e do povo ao qual ela estava ligada como a sua própria cultura. E passou a adorar duas divindades cananeias, que era um deus chamado Baal, que estava ligado à terra e à prosperidade, e uma deusa chamada Astarote, que era uma deusa muito ligada às questões da fertilidade. E aí essa mulher Jezabel, que era uma mulher ardilosa e devia ser uma ninja capa preta, porque ela fazia de Acabe o que queria. Acabe se tornou um cachorrinho na mão de Jezabel. Ela disse, Acabe, vamos logo fazer o seguinte, vamos construir uma casa para os meus deuses. Então, além do templo que havia ao Senhor, havia agora uma casa para Baal e para Astarote. E essa mulher constituiu nada menos do que em torno de 800 profetas para fazer culto e para disseminar essa cultura politeísta, pagã, entre os filhos de Israel. E depois de algum tempo, então, já se tornara comum em Israel cultuar ao Senhor e cultuar a Baal. E seguia-se a isso todas as práticas pagãs ligadas à feitiçaria, à magia, ao esoterismo, que vinha como prática dessas religiões egípcias, orientais, de cultos de mistério. E isso se tornou uma coisa muito natural em Israel. E Jezabel estava no centro de tudo isso, e ela estava determinada a, inclusive, mudar a religião do povo hebreu. Ela queria que aos poucos Baal e Astarote se tornassem os deuses de Israel. E ela trabalhava nos bastidores para que isso acontecesse. Pois bem, quando essa mulher cresceu muito as asas dela, aí veio um caboclo chamado Elias. Caba desaforado, caba macho, sujeito homem, como a gente diz aqui, né? E aí o Elias disse, não vai ficar assim não. Junta esses profetas tudinho aí que a gente vai ver quem é Deus. E aí vocês conhecem o episódio do fogo que desce do céu e do enfrentamento de Elias com os profetas de Baal e a mortandade, a carnificina que há, quase que uma limpeza, não é, ética sacerdotal que Elias promove. E aí depois que essa desgraceira toda ocorre, que Deus faz sinais impensáveis e sobrenaturais, Jezabel diz, olha, diga para esse Elias que eu vou acabar com ele. Aí o Elias entrou em pânico. Sou o homem com medo de uma mulher. Acaba que desceu o fogo do céu, mas diz que a mulher quando tem cabelo na venta, você tem que correr, né? Eu acho que Jezabel tinha cabelo na venta. E aí quando Elias disse, o quê? Jezabel quer dar conta de mim? Elias fugiu, foi para o deserto, se escondeu numa caverna, ficou com medo. E aí Deus diz, Elias, volta lá, deixa da tua fuleiragem, porque nós vamos resolver essa parada. O fim de Acabe e de Jezabel é trágico. Acabe morre numa batalha e o seu sangue
fica no carro no qual ele estava trafegando, ele morre agonizando e os cachorros lambem o seu sangue, conforme havia sido profetizado. E a Jezabel é jogada do terraço da sua casa e se espatifa no chão, e o seu sangue asperge os carros dos comandantes de Israel. Portanto, é gente que tem um fim muito trágico. E aí assume no lugar desses dois o filho, Acasias. Sabe o que é que o texto bíblico de Crônicas nos informa sobre o reinado de Acasias, que assume no lugar do seu pai? Diz assim: andou Acasias nos mesmos caminhos do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. Você já viu isso, não? Culturas e heranças parentais que modelam a cultura do indivíduo. Tem família que sofre dessas influências. São gerações e gerações que perpassam questões comportamentais, deficiências de caráter, vícios, que vai passando de uma geração para outra geração e vai tornando a família um padrão, onde aqueles eventos se sucedem, e é uma coisa impressionante. Assim aconteceu com a família de Acabe e de Jezabel. O filho cresceu naquela ambiência. O menino cresceu olhando para tudo aquilo, acostumado com todos aqueles cultos pagãos, vendo a mãe fazer todo tipo de arranjo e manipulando e chantageando o velho, vendo Acabe se tornar um sujeito frouxo, um cara que não tinha pulso, um sujeito que não tinha opinião, que era domado e domesticado dentro da sua própria casa. Ele vai crescendo vendo aquilo. Ele vai se acostumando com a consulta aos mortos. Ele vai vendo a magia como coisa de só menos importância. Ele vai se habituando com uma rotina muito perversa. E quando os pais morrem, ele assume, ele diz: agora é comigo. E o curioso é que parece que o mal, não raro, ele se aperfeiçoa. Você tem um problema que acontecia com o avô, e esse problema no pai já tomou uma dimensão maior, e quando chega no filho, já tomou ainda uma proporção ainda maior. Porque o mal tem um apetite infindável. E essas coisas vão, mais uma vez, se espiralizando e se aprofundando. E vão produzindo cada vez casas mais doentes. Ah, isso acontece demais. Tem família que parece que já traz uma cultura embutida. Às vezes é uma cultura de violência. Pessoas que são dadas à violência. Famílias onde há muitas mortes. Aquela família dos Kennedys nos Estados Unidos é uma família marcada. Você vê quanta violência aconteceu no meio daquela gente. E quantas famílias nós conhecemos que são marcadas por heranças comportamentais, que vêm do tataravô, do bisavô, e aquilo foi se tornando a cultura da família. Às vezes é a mentira, às vezes é a safadeza, a manipulação. É gente que se tornou desonesta. O avô é desonesto, o pai é desonesto, o filho é desonesto. Todo mundo só sabe fazer trambique. Nós vemos isso de um ponto de vista coletivo, ampliado, do nosso país. Nós somos um povo que tem na sua matriz de caráter a corrupção como uma questão endêmica. Isso não começou agora, não. Isso não começou no governo Lula, não. Isso não começou no governo Fernando Henrique, não, meu amigo. Isso vem do descobrimento. O Vasco da Gama já numa carta pedia concessões ao rei de Portugal para fazer um arrumado para ele. Um nepotismo colonial, 500 anos atrás. Portanto, nós vemos isso acontecer também como uma possessão coletiva no nosso próprio povo, na nossa própria cultura. Então, eu percebo que há muitas questões familiares que são heranças malditas. E só há uma forma de você pôr um fim a isso, é você assumir que esse problema existe, é você discernir as forças que operam nesse sentido, porque às vezes não são só forças existenciais, são forças espirituais. E nós não podemos
descartar a influência de demônios nesse tipo de situação. Vocês sabem que eu não acredito em maldição hereditária. Eu acho uma teologia muito frágil do ponto de vista das Escrituras. Os textos são muitos que nos revelam que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 33 fala disso de uma forma muito contundente, porque havia também essa suspeição em Israel. Os israelitas achavam que os filhos eram amaldiçoados pela vida dos pais. E havia inclusive um ditado muito comum que dizia assim: os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Quer dizer, era assim, o filho pagando pela consequência das escolhas e das decisões dos pais. Sim, isso acontece do ponto de vista da sociologia, do fenômeno humano, mas não como uma maldição, não como uma regra da qual não se foge, não como um imponderável que chega na vida e não lhe dá alternativa. Isso não. Eu não acredito que os filhos paguem pelos pecados dos pais, porque acredito que cada um de nós dá conta da sua própria existência. E a vida é feita de escolhas. E você e eu faremos as escolhas e teremos que lidar com as consequências. E às vezes as consequências perduram pela vida inteira. Mas é um fato, nós constatamos que existe uma espécie de sociopatia nas relações familiares, onde os problemas se revelam de geração a geração. E parece que alguns desses problemas vão apurando, vão se tornando mais dramáticos com o tempo. E é preciso romper com isso. E às vezes romper com isso tem um custo altíssimo. Mas o que eu sei e o que eu acredito é que em Jesus toda maldição é desfeita. Portanto, se você fez parte de alguma dinâmica familiar, onde situações desse tipo se repetem e uma cultura se estabeleceu e você acabou se tornando vítima disso, saiba, você pode determinar que hoje isso vai parar na sua história e que a família que você constituiu ou que vai constituir não vai carregar isso no seu DNA, porque em Jesus toda a maldição foi pregada na cruz, amém? E ela encerra e ponto final. Você pode ainda carregar, são algumas questões ligadas à sua biologia, sua constituição biológica. Minha avó tem glaucoma, meu pai tinha glaucoma, eu posso ter uma propensão, uma probabilidade de desenvolver um glaucoma. Monitoro a minha vista, porque é uma herança genética, mas do ponto de vista das heranças espirituais, tudo encerra quando você abraça a fé em Jesus. Porque em Jesus toda maldição teve fim e agora você vai lidar com essas questões de uma forma completamente nova. Agora, é fato que em algumas situações nós percebemos essa arqueologia da tragédia. São camadas que vão se sobrepondo e nós vamos vendo aquele drama familiar se adensando. Por isso, na anamnese de psicólogos, de psiquiatras, eles procuram tanto saber as histórias familiares. Porque, não raras vezes, os filhos estão repetindo os mesmos erros dos seus pais. Já cantava Elis Regina na canção que dizia: nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Sim, esse mal se reproduz e esse mal por vezes se aperfeiçoa. E Acasias se tornou uma cópia melhorada da perversidade de Acabe e de Jezabel. E é preciso a gente compreender que esse papel não é nosso, que você às vezes está existindo no personagem de outra pessoa. E aí ainda existem, não raras vezes, imposições familiares. Aí o pai diz assim: olha, você tem que fazer isso porque a nossa família sempre fez isso. Olha, você tem que ser assim porque na nossa casa as mulheres sempre foram assim. E aí você acaba incorporando um personagem que não é seu. Você começa a viver uma proposta existencial que não é sua. Você acaba abraçando um script de vida que não lhe pertence, mas faz parte da sua história familiar. Olha, a família que você faz parte agora originalmente é a família de Deus. E na família de Deus você é convidado a desempenhar um novo papel, a construir
uma nova vida, a se munir de novos valores. Nós falamos sobre isso aqui a semana passada. Uma nova matriz de consciência que lhe desafia a existencializar um papel novo. Portanto, você não tem que seguir o script da sua família. Você tem que seguir o script do reino de Deus. E se a sua família, ela adoeceu por conta de heranças desse tipo, e acabou sendo modelada a sua própria individualidade a partir do coletivo, e você se tornou herdeiro dessas coisas, você pode encerrar isso hoje. E você pode sair daqui com uma proposta diferente, de passar um borrão, de passar limpo essa história, e de a partir de agora se tornar um homem, uma mulher diferente, um pai diferente do que o seu pai foi, do que o seu avô foi, uma mãe diferente do que a sua avó foi, do que a sua mãe foi. Você pode ser uma irmã diferente, você pode ser um profissional diferente, você pode ser um filho diferente. Você não precisa repetir a história dos outros. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que crenças religiosas produzem, não raro, neuroses e doenças psicossomáticas. Esse é um outro problema na dinâmica das famílias que eu vejo nas casas mal assombradas. E aqui eu quero lhe trazer a história de Isaac e de Rebeca. Isaac, filho de Abraão, patriarca de Israel, que se casa com Rebeca, e é um exemplo na Bíblia de um amor muito equilibrado. É um exemplo de um casal muito ajustado. As pregações que eu vi sempre a respeito de Isaac e Rebeca sempre me remetiam àquele casal que se apaixona, aquele casal que espera e que é alvo da bênção de Deus. E sim, de fato, a gente percebe isso nesse encontro dessas duas pessoas que se harmonizam, e é um encontro muito feito pela fé, porque Abraão manda o seu servo escolher na sua parentela uma mulher, e esse servo diz: olha, Senhor, ser favorável a mim. E aí Rebeca aparece, e todas aquelas coisas combinam de alguma maneira. Mas os problemas de Isaac e Rebeca começam quando nascem os filhos. Aliás, tem muito casal que vive uma dinâmica antes dos filhos, e depois que os filhos nascem, vivem outra dinâmica. Os filhos que deveriam ser uma bênção na relação se tornam um problema. E às vezes existem casas que adoecem por causa dos filhos. Esse parece ter sido o caso de Isaac e de Rebeca. Quando os filhos nascem, e nascem dois gêmeos, Jacó e Esaú, começam os problemas daquela família. Primeiro porque eles são estimulados a viver num ambiente de competição. Esaú sai um caçador perito, um homem forte, um homem de guerra, um homem de luta, aquele filho que todo pai quer ter, o machão, um cara destemido. E o Isaac falou: rapaz, esse é o cara. A ponto de que ele foi colocado nessa posição de primogenitura. Havia a crença em Israel de que o primeiro filho, ele então teria todos os direitos da herança. Então, uma família numerosa, o primeiro filho, que era o primogênito, ficava com tudo. Os outros ficavam com quase nada. E se tornavam reféns desse filho mais velho. Se ele fosse um cara legal, um cara bom, todo mundo ia sobreviver. Se ele fosse um cara perverso, todo mundo se lascava. Ou se ele tivesse os escolhidos se davam bem, os outros se lascavam. Então havia essa cultura, essa crença, e o pai abençoava esse filho. O pai dava a sua bênção a esse filho, e essa bênção do Senhor, essa bênção era a herança que ele recebia, do favor. Era um atestado de que tudo vai lhe suceder bem. Abraão abençoou Isaac, Isaac depois abençoa Jacó, e é essa bênção que o pai dá ao filho que permite com que a bênção de Deus chegue também na sua vida. Essa era a crença, essa era a questão cultural e religiosa. Pois bem, esses dois meninos crescem sendo estimulados a um competir com o outro. Porque Jacó é o contrário de Esaú. Jacó é um homem pacato, é um homem caseiro, um cara que gostava de fazer uma massa, gostava de tomar um vinho, gostava de assistir novela, um cara mais pacato, sujeito mais que ficava ali, conversava com a mãe. Raquel é uma mulher agitada, uma mulher expansiva, uma mulher
né, que gostava de bater um papo. Esaú estava sempre caçando, estava sempre na rua, estava sempre se preparando para manusear ferramentas, instrumentos e armas. Então a amizade de Raquel era com Jacó, a amizade de Isaac era com Esaú. E desgraçadamente eles não percebiam, mas eles estimulavam uma competição entre as crianças. E esses meninos vão crescendo um contra o outro. Como acontece isso? O predileto do pai, o predileto da mãe. Aí os outros vão ficando com ciúme. Aconteceu no caso de José, lembra? José foi dizer que os irmãos iam todos referenciá-lo. A turma disse, vamos matar esse cara. Então, isso é muito comum. Famílias onde as pessoas são, de alguma forma, até inconscientemente, estimuladas a competirem umas com as outras. É aquele irmão que é mais brilhante, é aquela irmã que é mais inteligente. E aí, ao invés de haver uma compensação e uma harmonia dentro da casa, começa a haver um ambiente de rivalidade, de inveja, de ciúme. E isso aconteceu dentro dessa casa. A casa de um patriarca de Israel. E aí chegou num ponto, quando Jacó entendeu, conversando com a mãe, que precisava daquela primogenitura, porque ela era de Esaú. Quando ele entendeu que precisava daquela bênção, porque sem aquela bênção ele não seria nada, ele estaria numa situação desfavorável. Aí ele pegou o irmão num momento de fraqueza, quando Esaú vai para o campo caçar e chega quase morto, e aí diz, me faz uma comida, senão eu vou morrer. Aí Jacó disse, fica tranquilo que eu vou fazer um guisado, servir uma Coca-Cola gelada, tudo beleza, agora tu vai ter que me dar o teu direito de primogenitura. Aí o irmão disse, de que me adianta isso se eu morrer? E fica com qualquer coisa, mas me dá alguma coisa para comer. E aí ele passou a perna no irmão. Trocou a primogenitura pela comida, já uma ambiência onde a chantagem se estabelece. Você já viu isso? Casas onde a chantagem se torna a barganha, o instrumento de troca. Pai chantageando mãe, mãe chantageando filho, aquele rolo. Pois bem, isso estava presente na casa de Isaac e de Rebeca. E aí, logo em seguida, quando o velho já está para morrer, Isaac já está velho, cego, e ele chega, chama o filho predileto e diz, vai no campo, prepara uma caça para mim, deixa eu comer, porque eu vou comer, vou te abençoar e vou morrer. E era aquela bênção que iria decidir quem vai ser próspero na vida, quem vai dar certo, quem não vai. Aí Esaú foi para o campo, Rebeca, uma ninja, estava ouvindo tudo, chamou o menino Jacó e disse, olha, vamos preparar aqui um guisado para o teu pai, bota um casaco que tu é muito sem pelo e teu irmão é peludo, para teu pai, quando te apalpar, pensar que tu é Esaú, e você vai ser abençoado. E assim Jacó fez, armou a parangolé todinho, chegou lá no velho com guisado, o velho doido para comer, comeu e disse, quem é você? Não, eu sou Esaú. Ele apalpou, viu o pelo, aí disse, agora eu vou te abençoar. Aí derramou tudo quanto é bênção no menino, o menino saiu satisfeito, aí depois chegou o outro. Aí quando o outro chegou, disse, pai, estou aqui com a caça, estou com o teu guisado, pai, de novo? Aí disse, não, eu estou chegando agora. Não, então teu irmão veio antes e levou tudo que era teu. E aí Esaú entra em desespero. E o texto é dramático porque ele chora e diz assim, pai, não sobrou uma bênção para mim. Não tem nada que você possa me dar. E aí o velho disse, não sobrou nada. Tudo que eu tinha deu para teu irmão. Aí o irmão disse, eu vou matar ele. E aí se cria um conflito. Agora você já viu que coisa curiosa? O conflito surge de onde? Surge de questão religiosa. E por causa de questão religiosa, a mentira, a ciúme, a inveja, a chantagem, a todo tipo de perversidade que se constrói em torno das crenças e das questões da religião. E qual é o desdobramento disso? É dramático. Jacó sai fugindo, corrido, o irmão quer matar ele, ele vai para uma outra região, para a casa de Labão, lá ele se casa, e aí se casa com Lia primeiro, depois com Raquel, constitui uma família, Deus abençoa ele, porque de fato Deus havia falado para Raquel que seriam 2 irmãos, mas que o mais velho serviria o mais novo. Deus já tinha falado. Ela precisava ter compartilhado isso com Isaac. E esse impropério familiar todo não teria acontecido, ou teria tomado uma outra direção. Anos e anos e anos mais tarde, Jacó se torna um homem rico, volta para as terras do seu pai, quer se reconciliar com seu irmão, acha que o irmão vai matar ele, e eles acabam se entendendo e se reconciliando. Mas de fato, é uma reconciliação
muito de epiderme, é uma paz muito superficial, porque Jacó vive para um lado, Esaú vive para o outro, e no desdobramento da história desses dois, o que é que você vê? O povo de Israel vem de Jacó, que tem o seu nome mudado, e o povo de Esaú são os edomitas, e essa nação, lá na frente, se torna um dos piores inimigos de Israel. De onde é que surge isso? De questões que foram alimentadas dentro dos desencontros que são promovidos pela religião. Olha, você quer saber um negócio que adoece famílias? Religião. Aliás, as famílias mais doentes que eu conheci na minha vida eram famílias de igreja. São famílias onde aquela cultura religiosa vai moldando e vai construindo neuroses nos indivíduos. E não raras vezes essas neuroses se tornam doenças psicossomáticas. É gente que explode com todo tipo de enfermidade do corpo. Por quê? Porque não consegue lidar com a dinâmica perversa da casa. São aquelas casas onde as questões comportamentais, onde os usos e costumes se tornaram coisas tão prevalentes que esmagaram as pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir uma saia, não pode botar um brinco, não pode botar um cabelo, não pode fazer uma maquiagem. E aí você vai vivendo nessa cultura de não. Imagina o que é você pegar um adolescente e cercear ele, colocar ele dentro de um curral desse. No tempo em que nós vivemos, não tem que não adoeça. Não tem que não sucumba, não tem que não surte. Tem os que surtam calados, porque se rendem a essas imposições. E tem aqueles que se surtam na rebeldia, que saem inclusive de um extremo para o outro. É gente que ficou amordaçada e presa, e quando se solta na vida, aí vai para o outro extremo, aí vai para a gandaia, aí vai para o extremo, aí vai para o exagero, aí vai para todo tipo de desconexão, aí vai para todo tipo de exacerbação. Por quê? Porque foi travado na vida. Isso não tem nada a ver com o evangelho, meu irmão. Nada, isso tem nada a ver com Jesus. Mas olha, como eu encontro gente em que as crenças religiosas adoeceu a família inteira. E aí vem do bisavô, do tataravô, e pior quando tem pastor na família. Quando tem pastor é uma desgraça. Aí a desgraça é completa. Porque aí o pastor da família, né? E aí é o tio que é pastor, e quando é na casa é o pai que é pastor, uma filha, um filho de um pai pastor desse tipo, com esse tipo de crença e com esse tipo de valor, a desgraça na família é sem precedente. E curioso, normalmente os filhos se afastam de Deus. Você pega esse tipo de família, aí você vê o cara é um pastorzão lá, aí a mulher é aquela serva, aquela esposa do pastor seguindo aquele script perverso, e os filhos todos estão afastados, porque não tem ninguém que consiga sobreviver numa cultura dessa, não tem espiritualidade que suporte, e o sujeito vê a profunda contradição entre aquilo que é pregado e aquilo que é encarnado, inclusive dentro da própria casa, e não tem que não adoeça. Portanto, eu quero lhe dizer que muitas dessas questões que promovem doenças estão associadas a questões e a culturas religiosas. São interpretações da Bíblia loucas. São igrejas malucas e que adoecem a família inteira, filho, irmão, pai, mãe, fica todo mundo doente, possuído da religião, e se torna um ingrediente de desconexão e de desarranjo familiar. E, em último lugar, o que eu percebo também que promove casas mal assombradas é o que eu chamo de psiquismos simbiotizados que promovem alterações na consciência individual. E aqui eu quero trazer a família de Davi. Davi, esse homem exemplar. Davi, esse homem modelar. Davi, o homem que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus. Davi, que é o grande rei de Israel. Davi, que é o homem que vence todas as batalhas. Davi, que é um administrador incomparável. Davi, que é um rei que reina com justiça. Davi, que é um salmista, um compositor. Davi, que é esse homem empreendedor que restabelece rotas de comércio. Davi é o cara. O problema de Davi é da família dele. Se Davi fosse solteiro, Davi seria de fato incomparável, mas o problema de Davi estava dentro da casa dele. Porque é impossível que um homem tão ocupado, é impossível que um homem com tantas atribuições e tantas responsabilidades
É impossível que um homem que se faz acompanhar de uma agenda que não abre espaço e não tem tempo para a família, para os filhos, se pudesse produzir alguma coisa boa. E Davi é um homem que tem, se não me engano, são 7 mulheres e em torno de 11 concubinas. Na cultura poligâmica de Israel, nesse recorte de tempo, imagina, eu não consigo dar conta e não consigo dar atenção a uma mulher, imagina Davi para dar atenção a 18. Não tem quem consiga. Não é impossível. E aí, resultado, e Salomão, filho dele, piorou a situação, porque Salomão tinha 300 mulheres e 600 concubinas. Aí é impensável. Mas a família de Davi é uma família muito doente, porque é dentro da casa de Davi, o rei de Israel, que começa a nascer um câncer. E começa numa relação incestuosa de Aminon desejando a irmã Tamar. O irmão desejando a irmã, e chega num ponto que ele fica tão louco que ele estupra a irmã. E aí a irmã desesperada vai para a casa do outro irmão, Absalão, que era um sujeito que era a cópia do pai, e conta a história para Absalão, e Absalão fica indignado. E aí fica esperando que Davi tome alguma iniciativa para resolver aquilo. Que Davi chame Aminon e faça todas as reprimendas do mundo. E se preciso for, exile Aminon do convívio familiar. E aí Davi não faz nada. E durante 2 anos Absalão fica esperando que Davi tome alguma providência, mas quem sabe Davi está muito atarefado, Davi tem muitas reuniões, Davi tem call conference para fazer, Davi tem viagens importantes de negócio, Davi tem que tomar decisões sacerdotais, Davi tem que ver como é que está a arrecadação dos impostos, ele não tem tempo. E também é um problema sério, porque Davi não quer o enfrentamento. Davi não quer sentar com Aminon e dizer, olha, você errou e agora você vai ter que pagar por isso. E como é ruim quando os pais fogem dos enfrentamentos que precisam ter com os filhos. Como é ruim quando um pai não sabe dizer não para um filho, quando uma mãe não sabe dizer não para um filho, quando um pai não sabe chegar e dizer, eu não concordo, isso está errado, isso não vai ser assim, eu não vou apoiar isso, eu não vou fazer coro com isso, eu não vou avaliar isso. E aí você está matando, você está dando a sentença de morte para o seu filho. Você está mandando ele para caminhos, às vezes, que são irreparáveis. Isso aconteceu com Davi, ele fugiu do confronto. Aí Absalão, quando viu que o negócio não ia se resolver, fez um churrasco, chamou o irmão e matou o irmão no churrasco. Agora, eu mesmo vou fazer o acerto e conta, já que meu pai não resolve. Você imagina uma casa onde o irmão estupra a irmã e o outro irmão vai e mata o irmão. Aí não fosse isso suficiente, Davi tem aquela situação de adultério com Batseba, em que ele manda matar Urias, que é o marido dela. Então há todo um engendramento e uma perversidade que se instala no coração de Davi e que vai levando ele para a morte. E aí o seu filho Absalão, no meio desse contexto, já numa relação muito difícil com o pai, porque já não tem mais convívio e contato com o pai, ele sai, vai para Hebrom, junta uma turba de revoltosos e vem para Jerusalém para matar o pai. Ele vem para matar o pai. E Absalão não era pai para Davi. E nem muito menos para Joabe, que é o comandante de Davi. E aí Davi, para não querer enfrentar o filho, para não querer matar o filho, foge de Jerusalém. É uma situação impensável. Davi é um homem que nunca fugiu de nada. Davi nunca perdeu uma batalha. A única batalha que Davi perdeu foi dentro da sua casa. E essa é a pior guerra que você pode perder. É a guerra na sua família. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua família, você desgraçou-se. E Davi fugiu, Absalão entrou em Jerusalém, pegou as concubinas de Davi, levou para a praça pública e estuprou uma a uma na frente de Israel inteiro. Você imagina o que é essa família. E Davi fugido. E aí quando Joabe sabe o que é que Davi faz, Joabe diz, não, agora chegou no limite, eu vou matar ele. E vai atrás dele e mata Absalão. Então, esse é o contexto da família de Davi. O que é que eu vejo de forma muito clara nessa família? É um psiquismo que vai moldando as pessoas. O que é o psiquismo? É um fenômeno, do ponto de vista dos processos mentais, que já está comprovado pela ciência, que ele produz uma energia, ele produz uma emanação de frequências, um magnetismo, e esse magnetismo ele pode influenciar as pessoas. Isso já é uma coisa comprovada. Psiquismo é aquela ambiência que se cria às vezes dentro de uma casa. E qual era o psiquismo da casa de Davi? Era um psiquismo de violência. Porque o próprio Davi é um homem muito violento.
A ponto de Deus dizer, você não vai construir uma casa para mim, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Davi morrendo, chama Salomão e manda matar uns 10 ainda. Era um homem de uma violência extrema, aquele baixinho. Apesar de não ter nem tamanho para isso. Mas era brabo o caboclo. Era desaforado e não levava desaforo para casa não. Portanto, é uma casa que cresce nessa ambiência e nesse psiquismo da violência. É o filho que violenta a irmã, a pulso. É o outro filho que faz justiça com o irmão com as próprias mãos. É o filho que vem contra o pai para matar o pai. É o filho que estupra as mulheres do próprio pai. É uma ambiência de violência. É um psiquismo de violência. E isso gera uma carga emocional muito intensa. São casas que são regidas por esses desdobramentos, esse magnetismo que é intangível. Não são forças perceptíveis. E isso combinado às vezes com ambientes espirituais, a combinação é a mais explosiva possível. Porque as potestades, elas se alimentam daquilo que nós produzimos. É a metáfora do Gênesis que fala que a serpente come o pó da terra. Então o pó da terra é o que nós produzimos de pior. São as emanações que de pior se manifestam na existência humana. E você produz essas energias psíquicas. E os demônios comem isso, é o banquete do demônio. Demônio come ira, demônio come ódio, demônio come inveja, demônio come amargura. Quanto mais amarga a pessoa, mais o demônio se banqueteia na vida dela. E devolve todas as culpas nesse processo que se torna uma engrenagem que se alimenta de si mesmo. É uma existência autofágica, o cara se come a si mesmo. Ele é a própria doença que se manifesta e que se retroalimenta. Assim era a casa de Davi. Era um ambiente com essa intensidade de carga emocional, onde essas sensações e esses sentimentos estão muito aflorados. E isso vai constituindo-se o padrão de existência das pessoas. Psiquismos moldando a forma como as pessoas passam a existir. Olha, lugares onde existe muita violência. Eu me lembro que eu visitei ali o Pelourinho com Fabiana, e nós fomos ali no subsolo do Mercado Modelo, e alguém nos informou que ali naquele subsolo era onde chegavam os navios negreiros, e os escravos eram desembarcados ali, e ali eles ficavam expostos como mercadoria. E ali eles eram comprados, e muitos morriam ali, porque já vinham doentes da viagem, já vinham fragilizados da viagem intensa, e chegavam ali e ficavam esperando tanto tempo que morriam naquele lugar. Portanto, aquele lugar se tornou um lugar de maldição. As pessoas amaldiçoavam a terra. As pessoas amaldiçoavam umas às outras. Era lugar de agonia, era lugar de sofrimento, era lugar de ódio, era lugar de desespero. Meu amigo, quando eu desci naquele lugar, eu senti uma das piores sensações da minha vida. Porque eu não vi com os meus olhos, mas eu percebi com discernimento espiritual que aquilo estava coalhado de demônio ali. Era um lugar cheio de demônios. Sabe onde eu senti a mesma coisa? Na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Igreja coalhada de demônio. Se você for lá e ver o ambiente que é aquilo, com aquele peso e aquela ostentação de morte, aí você diz, mas num lugar religioso, claro, é óbvio. Ou você acha que não tem demônio aqui agora? O demônio está nos lugares mais impensáveis, meu amigo. Às vezes está sentado lendo a Bíblia, ele sabe muito mais Bíblia do que você. Ou você acha que o demônio está no bar agora enchendo a cara? Ele está em tudo quanto é culto das igrejas protestantes e católicas nesse país, nesse momento. Inclusive influenciando lideranças a serem manipuladas e a pregarem bizarrices para o povo. Oferecerem veneno dos púlpitos. Isso é o que a gente mais vê. Lugares que tiveram cargas emocionais e violentas muito grandes ficaram impregnados disso. São lugares que estão impregnados daquilo. Portanto, esses fenômenos poltergastes, às vezes eles acontecem? Acontecem. Há casas onde há manifestações esquisitas e grotescas? Há. São fantasmas que estão produzindo? Não. São todas as energias psíquicas que ficaram reprimidas naquele ambiente de morte, de dor. Eu vi uma série que está passando agora no Discovery, que são asilos. E as pessoas visitam esses asilos que foram, se tornaram ruínas, mas que foram asilos no passado. E nós sabemos que na Idade Média os loucos eram tratados como possessos.
Os loucos eram tratados como desviantes e eram acorrentados nas suas camas, eram tratados como nem bicho você trata. Então são ambientes onde havia muita dor, muita agonia, muito desespero, muita amargura, muito ódio, e aquilo fica tudo represado. E aí, por vezes, essas manifestações, elas se materializam, sim. Inclusive tem gente que se torna mídia, tem gente que vê, que sente, porque as manifestações estão ali, impregnadas no ar. Elas precisam só de um canal para se manifestar. Elas precisam só de uma mídia para aparecer. E tem gente que é mídia, tem gente que é sensitivo, tem gente que tem o desenvolvimento de habilidades que normalmente os outros não têm. E eu acredito em tudo isso, não vejo nenhum problema nessas questões. O saber está disponível para que eu perceba e entenda essas coisas do inconsciente coletivo de Jung e muitas outras questões que estão ligadas a esse psiquismo que se manifesta. Isso se manifesta em esferas maiores, na coletividade, em nações, em regiões, e isso se manifesta nas casas. E a casa de Davi é certamente um modelo de uma casa onde o psiquismo da violência estava muito claro e muito forte. E ele acaba moldando o comportamento das pessoas. E sabe o que acontece não raras vezes? São possessões de psiquismo. Entendeu? O pai faz com que o filho se torne possesso do seu psiquismo e vice-versa. São influências tão perversas do ponto de vista emocional que o outro se torna possesso. Possesso de um homem, possesso de uma mulher. E não raras vezes existem também os mecanismos de culpa. Você vê às vezes uma criança, ela está doente, e a forma dela castigar os pais é ela ficando cada vez mais doente. Ela não consegue fazer algo que atinja diretamente o pai, e aí a doença dela passa a ser o elemento de juízo contra os pais. É criança hoje com depressão, é criança com pânico. São coisas impensáveis. Você pensa que essas doenças são doenças que se manifestam apenas na vida adulta. E cada vez mais você vê as pessoas em idade muito tenra, na adolescência e na infância, desenvolvendo processos desse tipo. Eu não estou dizendo que sempre isso está associado a esse psiquismo, mas estou lhe informando que já atendi várias situações onde a doença dos filhos é uma forma de punir os pais por aquilo que eles sofreram e que não conseguiram processar de outra forma. E aí, quanto mais a criança adoece, mais os pais enlouquecem. E aí se torna um ciclo vicioso. Quer dizer, eu faço mal a mim para atingir o outro. Eu me destruo para sentenciar o outro. Porque o outro me fez mal. Porque a relação do meu pai com a minha mãe me adoeceu. E agora, como retorno da minha doença, eu vou fazer com que eles sofram também. E a forma de fazer como eles sofram é fazendo com que eu mesmo fique doente. Eu não consigo fazer mal a eles, mas eu consigo fazer mal a mim. Sabe o que é isso? É um psiquismo familiar. É uma ambiência que vai se construindo a partir dessas emoções desencontradas, desconectadas, não processadas. Isso adoece todo mundo. O que aconteceu com Absalão? Absalão foi possuído desse ambiente de violência. Esperou, até que ele não suportou mais. Tomou uma decisão drástica, dramática, de matar o seu próprio irmão. Olha, eu queria concluir, queria ter mais tempo. Que pena que a gente não pode aprofundar tanto quanto gostaria. Mas eu quero voltar ao capítulo 4 de Malaquias, verso 6, em que o profeta diz que tem a expectativa de que os pais se retratem com os filhos e de que os filhos se convertam ao coração dos pais, para que não haja enfermidade, maldição, desgraça sobre a terra. Essa é a saída. Eu não sei em que tipo de família você cresceu. Eu não sei se você enfrenta problemas dessa dimensão, e olha que eu fui extremamente simplista e superficial. Mas eu tenho uma absoluta convicção que em algumas questões aqui, ou você se identifica diretamente, ou você se identifica indiretamente, porque você tem algum caso muito próximo a você. E qual é a alternativa? A alternativa é a luz. A alternativa é o que o texto sugere, é a confissão, é o arrependimento, é o encontro, é o apaziguamento, é o reconhecimento das suas próprias fraquezas, misérias, incongruências,
É você não construir famílias doentes e não replicar casas neuróticas. É você não dar continuidade àquilo que lhe trouxe tanto prejuízo na sua vida. É você estabelecer a linha de corte e dizer aqui, para, que chega, não quero ser um reprodutor de uma ambiência familiar desastrosa. Eu não quero jogar filhos na vida para que eles sejam gerados para a calamidade. Porque os filhos são a herança do Senhor. Porque o melhor que você tem na terra são os seus filhos. Agora imagine o que é colocar filhos na terra para replicarem, para incorporarem um personagem e para viverem um papel que não é deles, porque isso vem como consequência de uma casa mal assombrada na qual eles viveram. E numa ambiência tão louca e tão doente que fez com que a unidade do ser, que a estrutura egóica se desmontasse e que o sujeito fosse sucumbir nas mais difíceis e insanas questões do ponto de vista comportamental. Olha como isso acontece, meu irmão. E eu quero lhe tornar sensível essa manhã a isso. E é você que me escuta, se você vive esse problema. Vocês precisam rever a vida, vocês precisam sentar. O pai precisa se converter ao coração do filho, e o filho precisa se converter ao coração do pai. Precisa haver limpeza, precisa haver asepsia relacional, precisa haver profilaxia familiar, para que o Espírito de Deus promova saúde nesses encontros e nesses relacionamentos, para que a terra não seja ferida. Porque os desdobramentos disso sempre é muita doença. Porque os desdobramentos disso sempre produz muita morte. E por isso nós estamos numa sociedade tão desencontrada, porque a sociedade é fruto dessa célula primeira, dessa célula original, dessa célula mãe, que são as casas, que são as famílias. O meu desejo essa manhã é que essa palavra chegue até o seu coração, que essa palavra do Senhor possa trazer à sua mente a necessidade de uma reflexão e de uma tomada de decisão. E de mudanças que precisam ser implementadas. Talvez você não consiga consertar tudo numa conversa. Talvez você não consiga resolver todos os problemas em uma semana. Mas tem que haver em você uma disposição do conserto, da busca. Você tem que ser como Oséias, que não largou Gomer no mercado da vida, completamente despojada de tudo, mas ele foi comprá-la novamente. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não foi deixado à margem da vida. Você não foi esquecido na vala da calamidade. Você não foi desprezado na noite escura da sua alma. Você não foi descartado como coisa no caminho. Mas você foi trazido de volta. Você foi enxertado na videira. Você foi perdoado. Você recebeu o Espírito. Você foi salvo. Para que você se torne um promotor do encontro e da reconciliação humana. Essa é a minha palavra dessa manhã. Esse é o meu desejo. E assim eu peço, no nome de Jesus. Amém.